Ricardo Negrão, advogado, muito conceituado dentro aí da área de direito imobiliário, aceitou de pronto o nosso convite para a gente conversar a respeito aí de quais são os impostos, quais são os requisitos que a gente precisa observar na compra e venda de um imóvel, o que a gente precisa saber, linkar aí se eu sou casado, se eu não sou casado, o que eu tenho que fazer com esse imóvel, se a gente partilha, não partilha, e aí a gente vai discutir essas questões também, imposto tão caro, né, Ricardo, dentro dessas questões de transação imobiliária. Como eu sempre digo, a melhor indicação, né, ou melhor, o melhor currículo que eu brinco, sempre falo aqui para os meus convidados, Ricardo, que eu apresento todo mundo, então eu falo assim, esse é fulano, esse é ciclano, é meu convidado, mas acima de tudo, a melhor parte é que ele é meu amigo. Aí todo mundo dá risada, porque eu falo, é o máximo que eu sei do currículo. Eu sempre, quando convido alguém, eu falo para a pessoa, me manda uma foto. Aí a pessoa fica escolhendo entre as 500 fotos e manda. Aí eu falo, manda um mini currículo. Eu nunca leio, entendeu? Porque para mim a maior qualidade é a amizade que a gente tem aí com o pessoal, que sempre aceita falar aqui no canal, para a gente poder conversar. Então, se apresenta para a gente propriamente poder entrar aí no assunto e contar para o pessoal o que a gente pode saber aí de direito imobiliário. É uma área tão boa, tão diferente. É uma da, se Deus quiser, a minha quinta pós-graduação. Vamos ver, vamos ver. Vai ser ótimo, viu, doutora Ana? Queria agradecer você, agradecer a oportunidade, a gente poder conversar, poder trocar ideias e com a pessoa que eu estimo tanto, que conhece tanto de família, que me aconselha aí toda vez que eu e meus clientes, né? A gente tem dúvidas e problemas aí. Agradeço demais o convite. Acho que é uma oportunidade de a gente falar. Hoje eu vejo, pelo menos lá no escritório, o movimento de negócio imobiliário subiu em razão da pandemia. Não sei, talvez um pouco porque as pessoas voltaram a olhar para casa de uma forma diferente, né? Todo mundo hoje convivendo muito mais com a sua casa do que talvez no período pré-pandemia, né? Eu não sei se é essa a razão, talvez também outros elementos aí, mas o fato é que o negócio imobiliário está acontecendo muito, né? Dizem que a pandemia mexeu muito com os casamentos, né? Mas também mexeu bastante aí com o mercado imobiliário. Então, me apresentando rapidamente, eu sou advogado, trabalho aqui em São Paulo, né, na área imobiliária, tenho um escritório que é especializado no assunto, a gente atende as várias áreas do direito, mas sempre com foco na área imobiliária, que chama Negrão Ferrari Advogados. E parceiros da doutora Ana, Ah, estamos aqui à disposição para bater um papo, trocar ideias. Fiquei aí chateado de não chegar no horário, a gente imagina, tive alguns probleminhas técnicos aqui, mas estou super feliz de poder participar. Obrigado, viu, mais uma imagina, vez. acontece. Ricardo, você falou um assunto, né, muito interessante, que é, né, talvez dentro da minha área mito, né, de que tenha aumentado muito a quantidade de divórcios, eu vejo muito mais uma procura por uma questão testamentária, por uma questão sucessória, até porque como é mais morte que está chegando perto de todo mundo, né, Que coisa. ou seja, a doença não tem escolhido muito nem pessoas, nem idade, nem nada. Então, eu acho que as pessoas se preocuparam até às vezes mais do que com a sucessão do que com o divórcio em si. Mas ele mexe, ambos mexem aí com partilhas de bens, né? E aí, uma das grandes questões, e você fala assim, em contrapartida, nós temos aí um boom imobiliário, né? Uma retomada, eu não vi, escutei isso de colegas, escutei por uma série de situações, na compra e venda de imóveis, talvez residenciais. Eu não sei comerciais, você me fala aí pela tua É, experiência do que aparece. Acho que mais residencial. Comercial, a gente vê que, principalmente para a locação, está numa queda imensa, com a maioria dos comércios fechando as suas portas, passando a ser... A dona da loja de roupa passa a ter a malinha de entrega, delivery em casa, as lojas, as compras online, né? As compras, você vê que em shopping, né, o pessoal não está podendo, questões imobiliárias, principalmente de locação comercial, são muito mais caras. Então, acho que o boom que nós estamos falando, e aqui até para trazer um link dentro aí, alguma coisa de direito de família, é mais sobre a questão imobiliária residencial, né? Não é sobre a comercial, acho que está um pouco em queda, ou não. não, você tem toda a razão. Eu generalizei, né, e toda generalização ela acaba se equivocando.
você tem toda a razão. A parte comercial está vivendo um momento de muito desafio. Acho que não só com os negócios aí esperando para ver, né? Muita gente ainda sem saber exatamente qual vai ser o comportamento das pessoas pós-pandemia, e se é que isso a gente vai ter clareza quando é esse pós-pandemia, né? Porque eu acho que lá no comecinho, quando a gente teve que começar a ficar isolado socialmente e tal, todo mundo imaginou que era um período curto, marcado, agora, a partir de agora podemos voltar à convivência normal, a gente está vendo que a coisa pode ser um pouco mais complexa do que a gente imaginava. Então, eu vejo esse mercado muito parando para ver, né? As empresas que tinham como objeto empreendimentos de escritório, de laje corporativo, até empreendimentos comerciais estão um pouco mais devagar mesmo, esperando como é que a coisa vai ficar. Fiquei sabendo de De outro empresas lado, gigantes entregando prédios inteiros, né? inteiros. A gente tem hoje um movimento de naquilo que é galpão, logístico, um crescimento também, né? Eu vejo já alguns Armazenamento, casos né? lá, Alocação para armazenamento. armazenamento e os varejistas, quer dizer, você tocou, né, a lojista que tinha loja no shopping agora está fazendo a entrega, então ela está se ligando a algum tipo de venda online, mas ela precisa muitas vezes também de um estoque que muitas vezes na casa dela não dá para ser. Então, a parte de armazenamento e logística está tendo um crescimento. E supermercado, esses outros tipos de comércio que a gente viu aí, farmácia, né? Que são os varejos aí que estão andando bem e estão puxando o lado comercial. Mas você tem toda a razão, é um mercado que está se desafiando. A área residencial está indo muito bem, está com bastante negócio. Eu vejo tanto para o interior, né? Não só nas grandes cidades, mas também para o interior do país. Porque as pessoas estão podendo imaginar morar em qualquer lugar e de onde elas estiverem poder trabalhar, né? Então isso Eu escutei isso de situações de empresas grandes mesmo, que a empresa vai ter uma sede teórica, pequena, simbólica, teoricamente, e que a partir de então que se descobriu o que o americano, o europeu, em geral, há muito tempo atrás já tinha descoberto, que ele pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Ele não precisa é isso estar aí. logado com uma estrutura tão cara, né? Imobiliária tão cara. Isso aí. E agora me conta uma coisa. Tá, vou começar nessa situação. Sou um casal, tô Vamos lá. casando hoje, ok? E tô comprando meu primeiro imóvel. Vamos colocar que é o primeiro imóvel, tá bom? Quais são os cuidados que eu preciso ter para fazer este contrato de compra e venda? Quais são os 5 passos, vai? Vamos colocar assim, se você quiser dizer 5, ou os passos que você diz, fala assim, olha, eu como advogado imobiliário, se eu tivesse que aconselhar meu cliente, meu cliente lá, pessoa física que está comprando seu primeiro imóvel. O que é que ele não pode deixar de observar? Não, perfeito, né? Olha, vamos lá, né? Eu acho que, claro, a gente primeiro tem que identificar uma coisa muito importante para as pessoas entenderem. O imóvel, ele, apesar de você, óbvio, ter que olhar né, o lado físico dele, evidente, né? Você tem que gostar da localização, de como ele está construído e tudo mais, mas para que aquele imóvel seja realmente seu, o que vai determinar isso são os documentos. A gente está vivendo um momento na área imobiliária em que o digital está entrando lá nos negócios, mas a tradição do papel continua sendo a base da propriedade. Então, assim, pessoal, cuidado, né? Você não sai comprando imóvel porque se apaixonou por ele ou porque ele é uma grande oportunidade, como tudo na vida, né? As grandes oportunidades a gente tem que ir com calma, porque pode haver ali algum tipo de problema. Então, vamos lá. Passo um, depois que você já se apaixonou, quer comprar o imóvel, gostou, eu estou aqui principalmente falando de imóveis usados, né? Porque o imóvel na planta, esse imóvel já oferecido pela indústria, vamos chamar assim, na indústria imobiliária, eu falo já já de alguns outros cuidados, mas o imóvel usado, aquele que você vai comprar de segunda mão, o importante é a pessoa, em primeiro lugar, buscar lá os documentos. E, gente, se couber, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de propaganda da classe, mas é muito importante ter a ajuda de um profissional do direito. Por quê? Porque não é assim tão simples que essa documentação
pode ser analisada, sabe? A gente viu isso outro dia num caso nosso, A né? gente tem um caso em O comum. quanto Foi assim que eu você, conheci o Ricardo, gente. A gente está fazendo não uma é compra e venda de um imóvel, assim, razoavelmente grande, né? Por ser pessoa grande. física, não é de um valor considerável. E foi assim que eu conheci o Ricardo, né? O Ricardo entrou, vamos E dizer, o assim, Ricardo entrou na minha vida e eu na dele. Coitado, tá arrependido até exatamente. hoje. Mas tudo bem. Ainda bem, mas foi maravilhoso. Na verdade, o cliente da Ana tomou cuidado de contratar e ela foi olhar lá todos os documentos. Eu estou lá pelo lado dos vendedores ajudando a entender a documentação. Então, em primeiro lugar, entender a matrícula do imóvel. Então, em primeiro lugar, é pedir para o vendedor, ó, vendedor, eu preciso da matrícula. A matrícula ela vai te dar muitas informações, informação de se a metragem que a pessoa diz que tem é a mesma que está lá no cartório, é, quem foram os proprietários desse imóvel, né? E aí já vai começar algumas pistas do que mais a gente tem que fazer. E também vai ter o link com a documentação da prefeitura, porque a prefeitura vai ter também um cadastro desse imóvel, né? E que é muito importante também, porque, claro, lá tá lá o histórico todo do que foi construído e da parte fiscal, né? Só para o pessoal que for leigo, né? Porque a gente tem público que Tá, é advogado e público que não é. Para quem não entende, a matrícula, para a gente entender, ela é praticamente um histórico, ela seria o CPF daquele imóvel. Por quê? Porque dentro é isso aí. daquela matrícula, o que é matrícula? É aquele documento que tem no cartório, é o que te dá a propriedade, é o que conta como que é que aquele imóvel foi construído. Então, que partiu de um terreno, que podia ser, por exemplo, a compra de várias casas, ela vai ter uma matrícula lá, e aí a gente entra aí no financiado, né? Então, pegou várias casinhas, vamos supor, pegou 10 casinhas ali daquela rua para subir um prédio. E aí, então, aquelas 10 casinhas, enquanto está na construção, é uma matrícula, depois ela nasce, né? Quando nasce uma construção, nasce uma matrícula nova. E aí dentro vai ter a matrícula, por exemplo, de um prédio inteiro e depois individualizado de apartamento para apartamento. Então, na matrícula, tudo que acontece dentro daquele imóvel, compra e venda, financiamento, penhora, o passo a passo vai ter cada acontecimento que deu, é o que nós chamamos de R1, R2, R3, às vezes a verbação, mas isso não vou entrar, que isso é mais técnico. O que é? Mas são os registros do passo a passo do que foi acontecendo. Então, essa matrícula, para quem não entende, ela conta a história daquele imóvel. Então, desde quem foi o primeiro proprietário até, né, quem são os atuais, o que aconteceu, Os se esse atuais. apartamento está financiado por um banco, se existe dívidas em cima dele, isso tudo está lá escrito. E aí, na prefeitura, que seria o IPTU, que vem a situação, seria o RG, que é uma complementação da documentação aí desse imóvel. Pronto, é mais Tá perfeito. pedagógico. Acho que é. Não, você tá certíssimo. Você sabe que outro dia eu estava acompanhando um cliente na compra de um imóvel numa região na Bahia, agora eu esqueci a cidade, mas eu vou me lembrar. E em vários lugares do Brasil isso aconteceu. O primeiro cartório de registro imobiliário no Brasil, em vários lugares, era a igreja. Porque isso que você contou, né? A gente precisa, a matrícula ela tem essa história do imóvel. Então imagina assim, é um documento que vai descrever qual que é o imóvel. Se era um prédio, hoje aqui um negócio moderno, a gente tem lá apartamento número tal, com tanto metro quadrado, área privativa, aquilo tudo. Agora as áreas mais antigamente, né? A descrição era muito rudimentar. Lá vai da pedra até o rio, até não sei Para aonde e quem não tal. entende, antes de matrícula, chamava-se transcrição, que é isso que o Ricardo Transcrição. está falando. Lá, sabe como que é feito? Quando ninguém tem noção o que é fazer um inventário, ou uma partilha, ou fazer, sei lá, contrato de compra e venda de um imóvel que ainda é transcrição, não tem matrícula, porque matrícula ela vem mais resumidamente. Imóvel localizado na rua tal, no andar tal, apartamento tal, que fica no bairro tal, do cartório tal, e ponto, né? Então, de um apartamento dentro de cidade é uma coisa. Quando é, por exemplo, área rural, ou essa situação, ele vem latitude 22, não sei quanto, entendeu? E aí você se perde naquele número e depois não pode dar nada errado, porque senão não registra, não dá essa situação. Mas é É bem isso isso, aí. é da igreja justamente que vem essa transcrição, então, da propriedade É, antigamente, né? as pessoas precisam você historiar a origem do imóvel, ela é um elemento de segurança jurídica. Então, é a A primeira gente coisa vê que a o gente tem que quanto pegar, a matrícula. tem que pegar a matrícula. E as pessoas confundem com a escritura, né? E a escritura, na verdade, é porque é um direito tão
formal, vamos assim dizer, ele é mais formal que casar, né? Porque para casar você precisa ir ao cartório, aí você só faz a escritura e, claro, se for fazer os pactos lá, antinupcial e tudo mais, aí é com você, não quer falar besteira. Mas, eu tenho essa sensação, né? O comprar e vender imóvel, você primeiro busca um cartório de notas, que vai fazer a escritura, e eu estou aqui já pulando algumas etapas, mas depois eu prometo voltar o filme todo. Mas aí a escritura, uma vez lavrada, essa escritura será registrada no motivo que você colocou lá, o R e tal, e aí a história do imóvel vai estar todo lá. Mas na busca do imóvel, primeiro buscar a matrícula para você ver, primeiro, até se a pessoa que está te vendendo é realmente quem é o proprietário. Porque às vezes a pessoa está vendendo, mas não é dele, é dele do irmão, é dele da esposa, enfim, está em nome do E a espólio. diferença do que nós chamamos de posse e propriedade. Proprietário, Perfeito. dono do imóvel, gente, é aquele que tem escriturado por matrícula, ok? Então, a propriedade é daquele É isso aí. escriturado por matrícula. A posse pode ser, por exemplo, de um inquilino, a posse pode ser, no caso que alguém te cedeu gratuitamente aquela casa, a posse é sua, mas a propriedade é de outro. Então, e o que antigamente o povo fazia muito, né, e principalmente em terras, em áreas rurais, fazia às vezes a escritura um contrato de compra e venda de gaveta e tal. E aquilo nunca era registrado. Quando você ia registrar anos depois, né? Às vezes 3, 4 gerações depois, o que acontecia? Esse imóvel já tinha sido vendido para 10, 15 pessoas e você só com aquele contrato. Mas às vezes a posse é sua, mas a propriedade não é. Vender a mesma, por exemplo, acontecia muito antigamente de vender um loteamento, vender os mesmos imóveis para 10, 15 pessoas, Para porque 10, não 15 tinha pessoas. matrícula, não tinha essa questão, né, da matrícula. Hoje em dia, A Ricardo, segurança. eu acho muito difícil alguém fazer só um contrato de compra e venda de gaveta, né? Isso é uma das coisas da É, modernidade. A gente já compra e vende muito mais orientado de que precisa aí realizar, né, a escritura, a matrícula oficial do imóvel, dessa transação imobiliária, para que não tenha risco depois, né? É, os imóveis, os contratos de gaveta, eles ainda acontecem muito por conta lá dos impostos, né? Que você estava falando no comecinho da nossa live aqui, do ITBI, desses impostos todos. Quando a gente faz a conta, às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar e aí evita passar a escritura e vai convivendo com essa questão aí dos contratos de gaveta. Eu tive um cliente, Ana, lá, ele fez um loteamento numa cidade na praia, acho que perto de Itanhaém, e ele tinha vendido, sei lá, 200 lotes. Depois de 20, 30 anos, ele ainda continuava com a metade dos lotes em nome dele, no cartório e na prefeitura, porque as pessoas compraram, tinham o contratinho lá, quitaram há muitos anos atrás e não passava escritura, Ou porque não tinha seja, como a fazer lá propriedade era o do meu pagamento de imposto. cliente, não era do outro. Era, Assim, a era, gente, era da óbvio última. que a gente vai como advogado entrar para defender, né, a posse, mansa, Claro. pacífica, e aí, assim, nem é muito, assim, direito imobiliário a gente está querendo falar em uma live tudo que pode acontecer, é difícil, né? Aqui é mais um alerta do que a gente precisa, né? Mas, gente, Não, você tem razão. pode acontecer um montão de coisa. Então, hoje em dia é difícil, mas a gente ainda tem resquícios ainda. Aí, quando eu faço inventário, principalmente, gente, eu tenho muito resquício ainda de contrato de compra e venda de casa de avô, de avó, entendeu? Quando os pais são Não, muito mais quanto velhos, inventário, entendeu? desculpa te interromper, Mas, quanto inventário, eu acredito que você acaba demorando mais para resolver o inventário, não pelo inventário em si, mas porque você tem que arrumar os bens porque estavam tudo sem documentação em ordem. te contando agora, eu tô com um, só para você ver, eu nem comentei com você isso no particular, mas eu tô fazendo o inventário, a cliente, na realidade, é a neta, já fiz coisa para ela e agora a avó faleceu e ela veio, Ana, minha mãe é filha única, tal. Só para você entender, quando eles fizeram o desmembramento, é como se fosse um lote, só que é uma casa virada para uma rua, uma casa virada para outra, né? Bundinha com bundinha ali, Certo. terreno. Só que quando eles fizeram lá o desmembramento, lá em 73, não sei o quê, e fizeram um processo, o cartório errou, Ricardo, e deixou 50, em vez de eles desmembrarem, deixar, daqui para cá para uma casa, para uma matrícula e daqui para cá para outra, eles deixaram 50% do bem para uma família e 50%, ou seja, eles têm condomínio de imóveis distintos. E agora eu estou no meio do inventário da avó, tenho que parar.
tive que conversar, o cartório me pediu agora escritura de doação recíproca, né? De fazer a troca. Vou ter que pagar imposto sobre isso para E aí vem os regularizar a impostos. situação. Você imagina como que a coisa fica, né? Então, vamos lá. Olhei Entendi. matrícula, peguei a Olhou certidões da matrícula, prefeitura. O que mais? certidões da prefeitura, sabe que tem dívida de IPTU, como é que esse imóvel pode ter alguma dívida em relação a alguma multa, né? Que a prefeitura também multa não só os motoristas, né, mas multa também proprietários de imóveis, às vezes que, sei lá, derruba um muro, comete alguma coisa errada, Ambiental pode ter também, uma né? multa lá. Ambiental, muito importante. Então, essa busca por documentos relativos ao imóvel junto à prefeitura. E depois você identifica os proprietários. Então, proprietário, de novo, né, quem está com o nome lá na matrícula. É essa pessoa que vai poder passar a escritura para que eu seja o novo proprietário. Então, se tem alguma situação de que quem está lá com o nome na matrícula não é quem, tem que fazer essa regularização como você colocou. Mas muito bem. Então, o que eu preciso fazer fora isso? Eu preciso ver as certidões dessas pessoas que são os proprietários e também de pessoas que já foram proprietários desse imóvel, pelo menos até 10 anos atrás. Ou Por seja, não quê? basta pegar o último R de quem comprou. Tem que ser pelo menos, É se isso foi aí. há 10 anos, tudo bem. Mas se foi há Tudo mais de bem. 10 anos, trocou tipo 3 vezes nos últimos 10 anos, eu tenho que pegar de todo mundo. Eu vou pegar de todo mundo. Por quê? Porque eu vou buscar certidões dessas pessoas para ver se há alguma questão na justiça que envolva aquele imóvel, o que pode levar a um risco daquele imóvel ser envolvido. Então, sei lá, até uma ação trabalhista de alguém pode vir a chegar no imóvel, porque se a pessoa não tem como pagar e a coisa vai se enrolando e vai virando um valor alto, o juiz pode tentar desconstituir aquelas vendas que foram feitas para que alguém pague, vá lá no imóvel e faça a penhora do É imóvel. a famosa penhora, é isso que eu ia falar, a famosa penhora. Isso E aí. ninguém tem noção, gente. Eu acho que de todas, ok, propriedade é legal, imposto muito importante para não perder, por exemplo, às vezes numa ação tributária para de PTU, uma dívida de PTU tão gigantesca, ou às vezes até por ambiental, por falta de alvará de construção, isso tudo gera multa. Assim, dificilmente vai chegar no valor do imóvel, mas assim, pode ser um rombo bem grande, né? Nessa situação. Mas agora que o pessoal, ninguém tem noção de quando você tem que pedir as certidões dos vendedores, que a questão trabalhista, gente, isso para quem já fez 20 anos de trabalhista, a questão trabalhista faz com que você perca o imóvel mesmo. Poderia passar assim, mais 1h30 contando só a história para vocês de gente que perdeu, né? Imóvel, casa única, sabe? Gente que poupou a vida inteira e foi lá comprar um imóvel, não observou certidão porque não fez as coisas, ou até mesmo às vezes eu vou falar, vou jogar farinha, areia no angu alheio, né? Até mesmo, às vezes, com a conivência da imobiliária que está vendendo aquele imóvel, de não pedir esse Puxa, tipo de certidão. E, gente, trabalhista pega mesmo. É uma das dívidas. é Eu isso falo mesmo. assim, até de imposto, você tem como negociar esse imposto, você tem como coisa. Na trabalhista, você vai perder o imóvel. É complicado, vai É mesmo. E complicado mesmo. assim, a coisa pode ir em frente, a gente já viu isso acontecer, né? Mesmo lá no escritório, a gente atende empresas que mexem com imóvel e a gente sabe que se não tomar cuidado, realmente você perde o investimento. Então, essa busca pelo que está acontecendo é importante. Se tiver colega assistindo a gente, ela pode estar pensando, pô, mas o Ricardo não ficou sabendo de uma lei que chama a lei dos atos, a concentração dos atos na matrícula. De fato, existe uma lei. Essa lei, ela tem a busca, né, a finalidade dela é justamente de fazer com que a pessoa puxe a matrícula e só importaria para aquele imóvel o que tivesse constando na matrícula. Então, imagina assim, a dívida trabalhista só teria risco para aquele imóvel se tivesse uma verbação, alguma anotação na matrícula da existência daquela dívida. Mas, infelizmente, pessoal, não é assim ainda. Vocês não A têm lei ideia do que é existe, cabeça de juiz trabalhista, gente. Eu não, estou não, falando do esquece. trabalhista, não estou nem falando do resto. Os caras Não, e penhoram, olha, o resto, desconstituem propriedade, entendeu? Os caras fazem miséria. E você vão. vai perder o E imóvel. assim, Eu tenho uns vizinhos da minha mãe idosos que foi justamente isso. Não pegaram a vintenária, que essa certidão tá de 10 anos, chama vintenária, não é só a certidão simples, e perderam, viu, Ricardo? é isso aí. Chegaram a Brasília e perderam. Entendeu? É muito complicado isso. Muito complicado É mesmo. muito complicado. Você tem que provar
a tal da boa-fé objetiva significa essa busca que você fez das certidões todas. Ah, mas por que se tem a lei? Porque, infelizmente, ainda existem outras leis, né? E também que estão em vigor e que têm força e que tudo mais, e que dizem exatamente o contrário, né? Que só a existência da ação já seria suficiente para atingir o imóvel. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Vai É falando aí que eu vou importantíssimo. ter que abrir a porta um segundo, gente, que eu tô sozinha. O Fica à pessoal tá vontade. trancado Vai para lá. fora. Peraí, só um segundo. Não se preocupe. E aí, complementando, gente, quer dizer, o que realmente importa, né? Você busca a matrícula, na matrícula você enxerga como é que está o imóvel e quem foi o proprietário. Definindo isso, você consegue definir de quem que você vai justamente pedir essas certidões. Bom, passa todo esse pacote de documento para um advogado, ou até os corretores, muitos corretores, principalmente os mais experientes, aqueles bem treinados, eles podem auxiliar nisso também, né? Eu recomendo que o corretor, se ele estiver envolvido na transação, ele deve fazer um pouco esse papel também. Claro que não substitui o advogado, cada um na sua área, né? Mas, bom, se a gente fizer isso, você já deu um bom passo adiante para conseguir comprar seu imóvel. As últimas recomendações, elas se referem ao próprio condomínio. Se for um apartamento, então pedir para ver como é que está lá o condomínio, né? Se tem alguma questão no condomínio, identificar se a unidade está devendo, porque, olha, é um tipo de dívida que você vai herdar. Então, se Que ela você é da comprar um unidade, né? apartamento Ela não é da pessoa. é da Ela é da unidade. unidade, ela é E aí você do até imóvel. tem Assim como o IPTU é do imóvel, né? Não importa que seja quem do deu causa, condomínio seja o também. proprietário, mas é considerado da propriedade. Então, essa herda. As dívidas particulares lá na certidão negativa do proprietário, não. Mas as outras a gente herda, né? Perfeito. Por isso, Ana, que eu acho que aí chega na recomendação final que eu queria passar para o pessoal. Como tem todo esse caminho para analisar, é muito justo que o comprador peça ao proprietário que está vendendo assinatura de um compromisso de compra e venda, para os dois lados, né? Porque eu, como comprador, eu posso, às vezes, dou um sinal baixinho, um valor não muito alto, e é bom que não seja muito alto, até para o proprietário. Porque se o negócio der alguma zebra, algo não der certo, ele vai ter que devolver esse dinheiro. Sim Ainda ou está não, né? usando Tem as regras do arras? contrato. Ainda se usa arras? Ainda se usa o ARRA, sim. Explica para E o aí pessoal o é que é justamente arras. essa. O que é o ARRAS? É um pagamento que é feito já de antecipação do preço, e que se o negócio for concluído com sucesso, ele vai quitar junto com o pagamento final, então ficou integrado lá no preço. Mas se a parte que der causa à rescisão, ou seja, foi uma rescisão não por alguma circunstância de terceiro, ou o banco não liberou o dinheiro, coisa assim, mas houve culpa de uma das duas partes, né? Alguém causou a rescisão, quem causar a rescisão tem que pagar perde o arras. Ou seja, se quem causar a rescisão for o vendedor, ele não só devolve o que recebeu, mas tem que devolver em dobro. E se a pessoa que fez o negócio, né, o adquirente, foi ele que deu causa, ele desistiu sem motivo, porque ele quis fazer outro negócio, sei lá, ele perde aquele sinal que ele pagou, que é o arras. Então, o arras ele é um instrumento que vincula bem o contrato, porque quem der causa à rescisão vai perder aquele valor, entendeu? Esse é o cuidado. Mas é justo que se faça o contrato, ainda que se estabeleça essa verba inicial aí. Por quê? Porque o comprador vai precisar de uns 30 dias, um pouco mais, um pouco menos, para fazer essa análise toda. E aí sim concluir o negócio dele. Claro, vou tomar um financiamento, Ricardo. E aí? Não, o banco vai pedir essas certidões também. Só que o banco, ele olha os proprietários, ele não vai buscar tanto esses anteriores, ele tem um limite de análise um pouco mais superficial. E uma das razões que eu acho que até que o mercado está um pouco aquecido é que os bancos estão dispostos a emprestar porque eles têm crédito para emprestar. E os juros, dizem os entendidos, né, que os juros não está alto. Eu acho ainda muito caro, mas dizem que não está alto. 8,9, 7,6. 8,9 é uma Não, não grana, tá mas, nada, não tá nada alto, não. Entendeu? Eu enfim, o quero só uma pessoal está tomando aplicação crédito onde eu aplique R$ 1.000 e e ganhou dê ainda. 5, né? Que é o que você paga de Pois é. financiamento, dependendo do valor, que você paga de dívida 1.000 e a diferença de 4 é juros. Então, só quero algum lugar que eu aplique 1.000 e me deem 4 de juros. Não, Então, não tá alto, não. Não, super barato. mas, enfim, o pessoal está tomando crédito aí. Os bancos estão realmente emprestando muito. Eles têm esse crédito, né? Ele está ligado lá à caderneta de poupança e a
a outros, outras fontes de recurso, então o dinheiro tem. As pessoas vão buscar o crédito e aí o banco faz um pouco esse papel de ajudar nessa análise. Mas eu acredito que a pessoa deveria ter essa análise profissional também. E aí, quando você chegar no momento da escritura ou do contrato lá junto com o banco, que faz o papel da escritura, né? Ele já vai estar com tudo certinho, você vai estar tranquilo que o seu investimento está indo para um lugar seguro. E complementa lá a aquisição, né, e logo em seguida já troca lá o nome na prefeitura, já também, se tiver o financiamento, vai acabar acontecendo o registro necessariamente, porque o banco só paga Só o faz vendedor isso com o para quem, né? registro, né? Então isso também evitou, porque acontecia muito antigamente, das pessoas celebrarem o contrato com o banco já liberava o recurso e ninguém registrava, e aí ficava aquela informalidade toda que não é bom para o mercado e para as próprias pessoas, enfim. Então, assim, eu acho que na aquisição de imóveis usados, esse é o caminho, né? A gente celebra o compromisso, faz toda essa análise e aí conclui ou com a escritura, se for recurso próprio, ou com os documentos assinados junto ao banco aí. Muito bem. O que a gente tem que entender, né, Ricardo, dentro dessas questões imobiliárias, então é assim, que a documentação, ela vai te evitar de acontecer uma ação de empenhora, uma reintegração, alguma coisa, né, que acontece dentro dessa coisa de imobiliário? Não. Mas ela faz prova, por exemplo, de que você teve a boa-fé na aquisição, de que você fez a pesquisa, não tá isento, né, aí de acontecer alguma coisa. O seu risco é bem menor quando há uma análise, né, principalmente sobre o crivo de um advogado assinando essa análise, de que pode acontecer alguma coisa errada, né, de ter aí um percalço, de acontecer, né? Eu tenho até um É caso isso muito aí. famoso que a pessoa foi, comprou por imobiliária, dispensaram as certidões, tudo a toque de caixa. Compraram, escrituraram, fizeram A a oportunidade, né? história em uma semana. A cabo de não sei quanto aquele cara tinha dado. Ele, tipo, vendeu no 17 de agosto, no dia 19, assim, fez escritura, fez tudo. Ah, dispensa. A imobiliária, não, tá tudo certo, não sei o que, deu o aval deles, fizeram a escritura de compra e venda e tal. Matriculou, inclusive. Quando foi no dia 19 de agosto, ou seja, 2 dias depois, esse cara que vendeu, deu esse imóvel como garantia numa trabalhista. A pessoa que comprou teve que bancar a trabalhista para não perder o imóvel, entrar com uma ação de regresso. 15 anos depois, recebeu ou não recebeu tudo do que perdeu. E vai. Então, a gente tinha, nesse caso, até imobiliário. Então, qualquer coisa feita dentro de direito imobiliário que tenha sido a toque de caixa, corrido, que parece muito fácil, não é que parece muito fácil, não é que seja uma coisa do outro mundo, mas que venha muito cheio de facilidade, vocês desconfiem, entendeu? De qualquer coisa. É isso aí. Financiamento muito fácil, entendeu? Tentar buscar o financiamento também através diretamente na sua agência, porque às vezes existem muitas, até mesmo nesses casos de apartamento que estão em planta para comprar, né, que te entregam e tal, que tem às vezes esses intermediadores, essas agências de intermediadores de financiamento que te promete facilitar, levam lá de você uma taxa em cima do imóvel, às vezes cobra 3, 5 mil por uma análise de documentação, não realiza, não te entrega. Gente, quando a gente faz compra e venda, esse processo que eu e o Ricardo estamos falando que a gente tem em comum, tem uma pasta dessa grossura no escritório de Documento. toda a documentação que o Ricardo mandou. Porque eu passei digital para o cliente, mas ele quer ter físico, né? Que a gente ainda fala, né, da burocracia da papelada. É um negócio desse tamanho. E a gente está falando do quê? 4 vendedores, 5 vendedores, né, Ricardo? Não é nada É absurdo. isso. Só que pensa certidão, porque nessas certidões todas que nós estamos falando, certidão federal, estadual, municipal, tem a dos 10 cartórios de protestos aqui em São Paulo. Nós estamos falando das certidões do imóvel, IPTU, né, matrícula. Então, são inúmeras as certidões que a gente tem que pedir, não é uma ou duas, né? Ver se ali não está. Às vezes aparece, tem caso de homônimo, às vezes aparece lá um processo. Tudo bem, então apareceu um processo na minha certidão. Eu tenho que cancelar o processo? Toda essa compra e venda? Não. Você tem que entender se é um processo que já terminou, o que ele está pedindo. Às vezes foi, por exemplo, um processo de cobrança de condomínio anterior, né? Que a pessoa sofreu, mas está lá quitado e vai aparecer na certidão dela
de distribuição, por exemplo, o Cível, que teve uma ação, mas essa ação já acabou e isso não impede o negócio, né? Tá lá, então a gente às vezes tem que pedir certidão de objeto e PEC, para entender o que está acontecendo dentro desse processo. Então, tem aí todo um trâmite. E quando é financiamento, esse trâmite demora um pouco mais ainda pela liberação de dinheiro. Então, normalmente, estou errada ou estou certa? Ricardo, numa Tá transação perfeito. imobiliária, não, numa transação imobiliária vai o quê? Uns 3 meses, de 2 a 3 meses, pelo menos, para a gente começar a concluir e tal, né? Menos É que isso aí. isso, só se tiver muito, Difícil. muito, muito fácil, né? Só um proprietário que já se preparou, então ele já tem todas as certidões em casa, sabe aquela coisa? A pessoa já está com tudo pronto. E não adianta puxar, porque as pessoas não fazem isso porque em 30 dias a certidão caduca. Então, a gente precisa toda hora, ninguém vai ficar toda E hora é custo, né? pagando, E é custo. é custo. Então, assim, a gente espera ter um comprador firme, realmente interessado para buscar certidões. Aí, se por acaso a pessoa tiver um processo, às vezes é um processo que nem tem risco, mas, de novo, né, o comprador, ele não pode ficar na palavra da pessoa, não, isso aqui não liga para isso aqui, não é nada, isso é uma Ah, besteira. isso daí Ele é precisa só um saber. processo de É um inventário da minha avó. processinho, um processinho, só uma Ai, questão do Fê. inventário da... Tem que olhar, tem que saber, ver, porque aí você vai tomar uma decisão mais consciente de se tiver que tomar algum risco, né, de que risco você está tomando. Deixa eu só Mas te acho que colocar três aqui um meses aí é um negócio para prazo certo. a gente falar um pouquinho de partilha e até de imposto, porque o tempo corre. Boa. O Osmário estudou comigo, Ricardo, ele é perito, e ele está Ah, colocando, eu fiz um laudo extrajudicial no qual o cliente havia feito financiamento direto com a construtora e apurei que o cliente, ao quitar antecipado, havia pago 50 mil a maior. E aí lá vamos nós pedir a ação de regresso, né, para não ter nada disso, pedir de volta o dinheiro, e aí lá é processo. Se a empresa, se essa construtora não reconhecer, dizer, desculpa, não percebi que estava cobrando a mais e te devolver, lá vamos nós mover uma máquina. vamos lá para o processo judicial. Uma das É, coisas que o Ricardo pulou de direito de família, falando aí de compra e venda de imóveis, vamos pegar no pé do coleguinha, é uma coisa, observar uma coisa. Quando você compra e vende um imóvel estando casado, o quê? Regime de casamento. Então, certidão regime de de casamento. casamento também é super importante dentro dessa situação. E aí eu vou entrar Muito. puxando a farinha para o meu, né? A sardinha para minha brasa, para dizer o seguinte, contando até um caso para vocês, do qual até o Ricardo me ajudou aí no deslinde dele depois, que foi uma compra e venda de um imóvel, né? Que meus clientes compraram há 15 anos atrás, o proprietário, o homem, vendeu. Até aí a gente fala, legal, ele vendeu o imóvel. O imóvel estava escriturado no nome dele, por quê? Porque ele tinha recebido de herança. Logo, bem particular, não preciso fazer nada, né? Tenho lá, tenho um imóvel de herança, não preciso fazer nada. Mentira, gente. Por quê? Porque ele era casado em comunhão parcial de bens e mesmo que o bem não seja da esposa, ele não tenha o direito ela não tem direito ao recebimento, mas ela precisa do quê? Da outorga uxória. Dá até coisa o nome. O que é isso? Nada Até mais mesmo. é do que a ciência de que ele está se desfazendo de um patrimônio que poderia ou não ser direito do casal. Então, isso é outra coisa que a gente também tem que observar Muito aí, importante. pedir a certidão de Muito. casamento, né? Ô, Ana, e o nido estável, hein? Peraí, já falo. Aí é Boa uma noite, declaração da Domênico. pessoa, né? Beijo para você, um prazer. Olha, uma honra ter você aqui hoje. Domênico é um grande amigo meu, esse investidor aí, gosta bem. O que você falou? E se eu viver em união estável? Então, Você declara que vive, aí é bom a gente também aí eu vou te pegar a colocar. anuência Quem é que da declara que vive companheira. em união estável se não tem termo e não está comprando, no caso, um imóvel com alguém? Porque se estiver vendendo e não quiser que a outra parte saia, vai dizer qual é o estado civil dessa pessoa. Quem vive em união estável, Solteiro. estado civil é solteiro. Então, você não junta uma certidão. É isso aí. Certidão de união estável não é obrigatória, é um contrato entre dois particulares, logo ninguém vai ficar sabendo. E aí cabe a quem depois brigar lá na partilha de bens, a quem está alegando que teria direito ou não.
E aí volta para trás Entendi. essa venda nessa partilha? Não vai. O que vai ser Não, feito é constituir o direito dela de receber a respeito disso, dependendo o da que fosse o direito dela. situação, entendeu? Mas quando está ali perto, então, porque o cara tinha lá o imóvel, vivia, vendeu como, né, como união estável há 10 anos atrás. Gastou esse dinheiro ou ela nem sabia que tinha, ou guardou bem particular, mas tinha sido pago ali uma parte. E aí onde a gente tem, né, dentro do direito imobiliário, as grandes guerras. Eu tive assim, só esse ano, ou final do ano passado e esse ano, uns 10 casos de união estável de que você tinha que partilhar o quê? Bens financiados. Né? O que é o bem financiado? É aquele que você deu uma entrada e está pagando. Eu tenho gente que estava com financiamento novo de 2, 3 anos e tinha gente que estava com financiamento lá na metade. 10, 15 anos, tinha gente que quitou o financiamento, terminou o casamento, a união estável ali, terminou, faltava um pouquinho, ficou com o bem. E como que se dá, né? Você sabe explicar para todo mundo como que se dá a partilha desse jeito, pela luz do direito imobiliário? O que o direito imobiliário entende da partilha disso? O importante é a data, Ana, não. Como Não. que. O que a gente tem? O que os juízes entendem dentro da partilha, né, de bens financiados? Então, independente, tá, Ricardo, se é união estável ou casamento, ok? Desde que seja um regime da comunhão parcial de bens, ok, gente? Porque hoje Tá, dificilmente alguém perfeito. casa em comunhão universal. Eu tenho uma amiga louca que ela Sim. falou, não tenho nada mesmo, vou casar em união, em comunhão universal. Eu falei, que bom, né? Então, casou, eu falo, divide a pobreza, divide a riqueza. Tirando, e advogada, ela e ele, né? Eu comecei a rir, falei, É beleza, mesmo? né? Bom, eu Mas sabia hoje que em dia estava entendemos. fazendo. Então, sobre a luz da comunhão parcial de bens, o que acontece? Então, aquela entrada vai ser partilhada, né? Então, vamos supor, vou pegar lá um imóvel de 100 mil, tá Até bom? onde foi pago? Paguei 40 mil Desculpa. lá na entrada. Esses 40 eu vou partilhar. Tá. E eu vou partilhar tão somente a quantidade de parcelas pagas durante aquela situação. Eu não Que vou legal. partilhar pelo valor da, como que eu posso, Total. total ou atualizado do bem. Eu vou partilhar pelo que foi pago. Então vamos lá. 100 mil imóvel, eu paguei 40 de entrada e paguei mais 25 prestações de R$ 2.000, ok? Porque é meu financiamento é longo, ainda vai continuar, porque, né? Você vai pagar 5 vezes quase que o apartamento, 5 não digo, mas 2 vezes o apartamento que você pagou, né, o valor no financiamento. Então, o que eu tenho? Eu tenho lá 25 parcelas pagas de R$ 2.000. Então, eu vou partilhar aqueles 40, aqueles 50 que eu paguei ao longo do casamento, e aquele que ficou com a dívida, né? Ah, não, então vou ficar comigo, o imóvel. Eu assumo a dívida e faço essa partilha. Se eu precisar, né? Se eu precisar de colocar, né, na realidade, refazer este financiamento, porque o financiamento leva em consideração a renda dos dois, eu vou precisar que nesta partilha, não é que eu vou precisar da anuência na partilha de bens, mas a gente tem que entender que aquele que vai refinanciar ou assumir o financiamento sozinho vai dar anuência para o banco e o banco vai analisar novamente a ficha daquela pessoa como se ela estivesse fazendo financiamento hoje, inclusive se a renda comporta ou não aquele financiamento. Ok? Então, nós temos aí É, porque essa a gente olhar da situação. família, em tese, né? Faz sentido. Você entendeu? Então, partilha pela. Se a gente tivesse um contrato, se a gente fosse pensar pela luz do direito imobiliário, eu pegaria o quê? Ah, o que eu vou fazer? Vou pegar o bem atualizado, então aquele bem de 100 hoje vale 250, eu vou partilhar 250 a 125 para cada um. Então, para o direito de família, com jurisprudência do STJ, tudo feito, tudo certinho, a gente partilha. Então, a entrada e aquilo. E aí sim, Bacana. aonde termina, né, o final da minha obrigação de partilha? Na data da separação de fato. Para você ver que loucura, eu tenho um casal que viveu de união estável, quando entrou, casou, compraram ali o apartamento, se separaram, fizeram um contrato de compra e venda entre eles, sem validade nenhuma, tá, gente? Jurídica, papel de pão mesmo, riscado, assinado, sabe? Aquele documento, ele entrou simplesmente como um recibo, ele não pôde ser entrado, não tinha validade jurídica de um contrato de compra e venda, porque ele não tinha as formalidades e tal. O que aconteceu? Aí, ele se separou,
quando eles divorciaram, né, oficialmente, não colocaram a partilha de bens no divórcio, porque não precisa, o que tinha recebido não precisa, já está partilhado. Ele foi e quitou o imóvel. Quando ele quitou o imóvel, o cara entrou pedindo. Pelo valor do quê? Pelo valor de mercado, porque ele não se contentava com aquele valor da partilha. Perdemos, o FGTS entra, tá, gente, na partilha, dessa coisa, o FGTS utilizado, entra ali a entrada. E quando que foi a data que eles deram de que acabou? Porque ele queria do bem inteiro até quando divorciou lá, né? 1 ano depois, exatamente, o cara era malandro, né? Nada assim besta aquele pedaço. Não, é na separação de fato. Em compensação, eu já tive um outro caso aqui agora recente que está no tribunal, que a juíza disse que eu tinha que continuar partilhando mesmo depois, até a efetiva venda, sabe? É surreal. Não, não é. É até a separação de fato, existe várias mas foi uma situações. exceção, né? Sim, é uma exceção. A Essa regra, última a é a regra, regra, é a partilha. Então, eu vou partir. Diferente, tá, gente? No caso aí da partilha de bens, se o imóvel estiver 100% quitado. Se ele tiver 100% quitado, vai pelo valor de entendi. mercado. Ok? Vai pelo Ou valor de mercado. minimamente pelo valor venal de referência. A gente usa ali o valor venal de referência para pagamento de imposto, né? Que a gente agora vai falar um pouquinho de imposto. Aí a gente vai partilhar minimamente ou pelo valor de referência ou pelo valor de mercado. Aí depende das regras que a gente usar para fazer o divórcio. O Osmário está me perguntando, em caso de benfeitoria, se o bem não é da pessoa, vamos supor, construir no imóvel na casa da avó, na casa da sogra, né? Peguei o terreno da sogra, fui lá e ergui do lado. Eu vou ter direito ao terreno da sogra? Não. Mas eu tenho direito à edificação e a benfeitoria vai ser partilhada meio a meio, como sempre, pelo regime. E aí o que prevalece como partilha, se vai ser uma benfeitoria total ou benfeitoria meio a meio, depende do seu regime de casamento. Falando sobre o último tema que assusta todo mundo, Ricardo, imposto. O que a gente pode falar? Vamos lá. A diferença de ITBI para ITCMD, para o pessoal entender, porque são duas nomenclaturas que a gente usa muito como advogado. A gente, às vezes, chega para o cliente e fala, tem que pagar o ITCMD. Ou às vezes a gente fala, tem que pagar o ITBI. E eles ficam parados. Ou às vezes, dependendo do caso, a gente paga ITCMD e ITBI e o povo fica assim. Qual é a diferença aí para a gente explicar para o pessoal? Não, vamos lá. Bom, primeiro, quando você começou a live, você falou, bom, isso são impostos caros. A verdade é que a gente sabe o imóvel, ele torna a gente menos líquido, né? O dinheiro vai sendo aplicado em tijolo. O pessoal perguntou agora aqui da benfeitoria, então você transformou dinheiro em tijolo, você transformou dinheiro em terreno. Então, a hora que você tem um bem imobilizado e vai ou numa partilha ou em alguma circunstância fazer alguma transmissão desse imóvel que não envolva dinheiro, eu estou tirando claro a compra e venda, o imposto fica muito caro, porque você, né, às vezes está mexendo ali com alguma coisa, que você está organizando um patrimônio familiar, uma partilha, e acaba tendo que pagar o imposto sobre alguma coisa que você não teve exatamente uma sensação de que você teve um crescimento de patrimônio, né? Você teve até só uma divisão, você perdeu o patrimônio e ainda está pagando. Nossa, você ficou louco, você Então, fica meio assim, doido, né? é um imposto caro mesmo nesse sentido. Mas olha só, e ainda dizem que no Brasil esse imposto especificamente não é tão caro, porque acho que todos os outros são tão, né? A gente tem uma carga tão maluca que esse aqui acaba, às vezes, do ponto de vista da comparação com os países, não é tão caro assim. Mas olha só, ficar bem simples. O ITBI, então esse imposto de transmissão de bem imóvel, ele incide sobre negócios de compra e venda, permuta, ou seja, uma transmissão de propriedade de alguém em relação a outra pessoa por um negócio imobiliário. Então eu fiz uma compra e venda, eu fiz uma troca, esses atos, né? Eu transferi aquele imóvel para uma sociedade da qual eu sou sócio, e aqui eu dei o exemplo de propósito para falar um pouquinho sobre isso, mas são operações em que eu tiro o bem do meu patrimônio e passo para outra pessoa em razão de um negócio, tá certo? Então ali eu vou pagar o ITBI. O ITBI era um imposto municipal, por isso que as regras mudam de cidade para cidade. E quando eu digo regra, é não só o valor do imposto, né, o percentual do imposto, mas também o que você deve preencher de documento, o prazo para pagar.
Então, assim, um conselho importante. Quando você for comprar um imóvel, por exemplo, longe de onde você não está acostumado, né, onde você não tem frequentemente lá atuado na área imobiliária, vale você consultar também alguém local. Às vezes você tem um prazo para pagar. Você pode fazer escritura em São Paulo de um imóvel no Ceará, nada te impede. Mas a lei lá no Ceará, em As alguma cidade regras, de né? lá, as regras podem falar que você deveria pagar o imposto num prazo máximo de 10 dias. Aí você não observa esse prazo e já está pagando multa sem saber, né? Isso acontece, eu Então vou tem que tomar um explicar para pouco esse vocês cuidado. depois na luz do direito de família, só para Não, você entender. boa. Então esse é o ITBI. Só falando rapidinho da sociedade, a regra geral é que quando você transfere imóvel para uma sociedade, você não paga o ITBI. Mas se você transfere um imóvel para uma sociedade que é imobiliária, ou seja, ela atua como uma empresa imobiliária, ela aluga imóvel, ela compra e vende, aí você é obrigado a pagar. Você tem uma exceção. E Senão muitas a vezes as imobiliária pessoas fazem essa compraria tudo no nome transferência. dela, né? E não pagaria o imposto. Pois é isso aí. Muito bem. E o ITCMD, então, ele é um imposto estadual e envolve as transmissões de imóvel por morte ou doação. Então, por ato gratuito, né? Assim que o pai vai doar o imóvel para o filho, sei lá, qualquer circunstância dessa, você vai pagar esse imposto. E esse imposto de doação não é só sobre imóveis, né? É sobre qualquer bem que você está doando. O problema é que, como o imóvel tem registro e tem todo esse Tem uma controle, modificação de lá você não titularidade e escapa. não pula, né? O É, imposto. como você precisa registrar a transferência da titularidade, você vai precisar apresentar a guia para o cartório, senão o cartório não registra, senão o cartório é responsável pelo imposto que você não pagou. Então o cartório sempre vai estar agindo ali um pouco como fiscal também, de arrecadação de tributo, né? De novo, por ser estadual, também muda regras e mudam valores, né, percentuais de estado para estado. Por exemplo, no Rio de Janeiro já está em 8%. Em São Paulo, a Em gente São corre Paulo, aí a lenda que logo, 4%. logo, né? A gente está escutando Dizem que logo, vai logo faz uns subir. 4 anos que eu escuto um logo, logo, É isso aí. mas eu sei que eu É acho que eu logo, tenho a logo. sensação que um dia eu durmo com ele com 4 e levanto com ele com E vão 8 no acordar. susto, e aí os clientes tudo doido, É. puxando cabelo, né? Mas é. E E esse valor venal de referência? Goiás, Mato Opa, desculpa. Grosso, o ITBI, o TCMD não é fixo, é por avaliação. Rio também é Ah, eles avaliação. É avaliam. 8% no Rio, mas é em cima do bem avaliado. Aqui em São Paulo, a gente Avaliado. vai pela tabela. A gente vai pela tabela de É isso valor aí. venal de IPTU, né, no estado, estou falando, ou IPTU, ou valor, ou pelo negócio, ou pelo valor venal de referência aqui na cidade, que é um misto, que é um Sim. meio, né? Que eu falo que nem é tão baixo quanto o É. IPTU, nem tão alto quanto o mercado, fica ali no misto. Fica ali no meio. Então aqui a gente sabe exatamente por uma tabela. Você vai comprar, você sabe qual que é mais alto, referência ou negócio. Ah, negócio, então vai pelo Ana, negócio. Aí a gente já vai, né? coisa importante o pessoal ficar na cabeça. Existe uma jurisprudência já bem consolidada, inclusive em Brasília, de que nas cidades que adotam o valor venal de referência para fins de TBI ou ITCMD, Fazer pelo valor seria venal. ilegal seria ilegal que esse valor, quando esse valor for maior que o valor do negócio, porque qual que é o pressuposto? Se as partes estão transferindo o bem por 100, a prefeitura diz que ele vale 200, não, ele vale 100. Se o negócio está sendo feito por 100, porque ele vale 100. Então, a prefeitura está estimando um valor de mercado que não existe, percebe? E aí você consegue, no mandado de segurança, precisa contratar um advogado, você consegue pagar sobre ou o valor venal do IPTU ou o valor do negócio que for maior e desprezar o valor venal de referência. A prefeitura andou pesando a mão, viu, em alguns casos aqui em São Paulo. Alguns bairros eu vejo que ela pesou um pouco a mão, ficou meio fora mesmo. Entendi. Ana, estão fazendo uma reforma aqui no meu vizinho, estão É martelando. que Se aqui em estiver casa atrapalhando a estavam nossa live, martelando você me até as avisa. 5 horas. Aí você mandei suspender a obra e vai. Entendeu? É assim. Qualquer coisa eu pedi pro pessoal parar um pouquinho, eu não sei se eu vou conseguir pôr no mudo, não quero mais que dê nada errado aqui. Não, fica Mas se estiver tranquilo. atrapalhando o Não, barulho, você tá, me tá avisa. tranquilo. Agora, só falando, quando a gente pensa em partilha, ou seja, é muito claro que se a gente vai ter uma compra e venda, nós vamos ter ITBI independente, ok? Independente se você está comprando casado, solteiro, viúvo, não tem dessa situação, ok? Se você está doando para alguém,
Não importa, se casado, viúvo, solteiro, aí tem, óbvio, que umas regras de doação conforme a situação, que a gente não vai nem entrar, porque isso daí é mais assunto para mais 3 horas. Se a gente tiver mais essa situação, vai ser um ITCMD. E aí, sobre a partilha de bens, né? Então, tenho lá meu imóvel, contei para vocês o caso, que eu partilho em cima, por exemplo, vamos pegar o caso do bem financiado, ok? Então, vou pegar lá aquele caso, 40 mil de entrada, 50 mil de prestação. Então, eu vou partilhar o quê? 90. O que acontece nessa situação? Se não houve mudança, se eu partilhei 50-50 igual, tá? Na partilha 50-50 igual, eu não vou ter nem ITCMD e nem ITBI, ok? Então, não rola imposto nesse caso. Se vier o juiz ou o cartório pedindo que seja apresentado um desses 2 impostos, tá errado, ok? A gente tem que entrar lá com um mandado de segurança para que isso não ocorra, ok? E tem uma das situações que todo mundo fica meio assustado aí e que rolou vários processos hoje, eu já nem tenho que entrar tanto, mas já tive aí um boom disso, que é entrar com mandado de segurança, porque às vezes um recebeu os 90 lá em imóvel e o outro recebeu os 90 em dinheiro, ok? Não importa, isso já está também pacificado, que sendo igualitária, não importa se um em imóvel e o outro em bens, vai ser meio a meio, não incide nenhum. E aí é onde eu pego os colegas que não são direito de família, não estão acostumados com essa história, e faz. Então, tudo bem, eu vou ficar com a casa, não, a gente só tem uma casa, não tem dinheiro, não tem nada, eu vou comprar a sua parte. E aí eu vou lá e coloco que eu vou pagar para a pessoa, né? Os 45 mil lá da partilha dela. Eu falei que eu vou pagar para alguém a parte dela, ou seja, eu estou comprando essa parte, o que vai acontecer? Automaticamente é uma transação de negócio, não importa aí, porque já está desfeito o vínculo ali feito pelo casamento, não importa o que vai acontecer, vou pagar ITBI numa compra. Qual é o meu prazo do ITBI? 10 dias após a prolação da sentença de homologação daquele acordo ou da sentença condenatória da outra parte pagar. Combinado? Não, Perfeito. Ana, quer saber? Eu não quero saber dele, sabe? Eu não quero saber dela. O que eu vou fazer? Vou doar para ela, porque pelo menos ela me dá sossego e eu não tenho que pagar pensão para os filhos. Erro, tá? Mas vou usar assim a frase como que é o que chega no nosso ouvido. Então, eu vou doar para ela aquele bem, não estou nem aí, não quero saber. O que eu vou fazer? Deixei lá para ela e fiz, e eu coloco isso na minuta, um advogado desavisado, que não é especialista, vai lá e coloca que ele deixa para ela em forma de doação. Em vez de pagar ITBI, eu vou pagar o que eu estou doando, a minha parte da propriedade, vou ter que pagar o quê? ITCMD sobre isso. Lembrando que aqui em São Paulo, ITBI é 3%, ITCMD é 4%, ou seja, ainda sobre a doação é mais caro do que o imposto de venda. E aí você fala assim, tá, Ana, mas e se eu não recolher esse imposto? E só lembrando, ITCMD, a guia está saindo para o dia. Antigamente saía para 90 dias, agora toda vez que você faz a guia do ITCMD, sai para o dia. Não importa se é de doação, causa mortes, não importa se é por morte, doação, você vai pagar o imposto no dia que você emitir a guia. Então, você não tem mais 90 dias para recolher o imposto, não. E aí, o que você fala assim? Tudo bem, mas isso daí vai para o juiz não vai pedir a comprovação do ITCMD, não vai pedir a comprovação do ITBI, porque realmente o juiz de família não tem nem competência para cobrar esses 2 impostos, né? Fazer com que a parte recolha. Mas na hora que você emitir a carta de sentença, que é a copiazinha, né? Que é o filhotinho, que é uma cópia, né? Um resuminho do processo, para levar lá no cartório de registro de imóveis, para colocar lá na matrícula, lembra? No histórico do imóvel que a gente falou lá do começo, o cartório vai exigir o imposto. Recolhido fora do prazo, você paga multa. Então, precisa tomar muito cuidado como se coloca esta compra e venda, esta doação, ou como que a gente vai escrever a forma dessa partilha para que não incida imposto aí na transmissão de bens. E a mesma coisa, tá, gente, vale para partilha no caso de imóvel entre herdeiros. Porque quando você herda, vamos supor que um imóvel está herdando, são 3 imóveis e 3 herdeiros. Não é que a gente automaticamente já fala que um herda A, o 2 herda B e o 3 herda C. Todo mundo herda um terço desse, um terço desse, um terço desse. E quando tem essa troca
entre os herdeiros, se o cartório também, se você vai fazer, ou dependendo de como você coloca, existe essa transmissão, né, de propriedade entre os irmãos, porque todo mundo herda tudo de um terço, vai pagar também ali, vai pagar o ITCMD sobre a morte e vai pagar o ITBI ou, né, dependendo no mútuo, ou o TCMD. ITCMD entre eles. Então, paga 2 vezes o imposto. É isso aí. Se você pegar, Isso aí. aí que eu falo, a gente pode só reconhecer direito imobiliário, Ricardo? Não. A gente pode só Não tem reconhecer jeito. direito de família? Não. E nós dois estamos falando do quê? De direito tributário, fato gerador de imposto, toda uma outra situação. Então, são Aí. todas áreas. No fim, eu sempre brinco, falo com todo mundo aqui, né? Que tem áreas que são muito afins. Tem um pouquinho de tudo, né? Tem um É pouquinho isso de aí. outra situação. Para terminar, o que mais você acha que tem algum assunto que a gente pulou? Alguma coisa assim? Pular, a gente pulou o mundo, Eu né? queria. Não. Dá pra gente fazer várias lives. Se o pessoal quiser também, né? Se o pessoal Óbvio. gostar do assunto, Deixa aí pra eu gente. estou à disposição, hein, Ana? Não, vamos Pode fazendo. convidar. Vamos fazer curso de. Topa, Ricardo, fazer um curso? Olha lá, eu fiz Pô, mês passado sobre alimentos. Curso gratuito, 2 noites sobre curso gratuito, né? muito Sobre. legal. A gente faz a inscrição, o pessoal entramos aí pelo Google Meet e demos 2 noites, assim, um apanhado, pegamos 4 teminhas, fomos falando e tal. Topa fazer um aí de direito imobiliário, compra e venda e A gente faz um partilha? imobiliário com família. Nossa, achei legal, hein? Partilha, Não compra e tem. venda, hein? Vamos? Vamos, Bora? vamos bolar Eu sim. Então adoro. fecho. Eu adoro, eu gosto de ensinar. Muito legal. Eu acho que a gente ensinando, a gente aprende muito. Essas lives, todo mundo Aprende acha muito, que eu escutas. saio assim, distribuindo conhecimento. Não, eu adquiro um montão, sabe? Cada um que vem, É isso porque a mesmo. gente não conhece todas as áreas, muito difícil. Tem mais alguma Não coisa tem. só nessa que você acha que a gente tem Não, que eu queria colocar? só acrescentar no finalzinho, porque é um assunto que apareceu no jornal e talvez ainda vá aparecer um pouquinho aí nos próximos dias, que o STF há poucos dias tomou uma decisão importante de que as leis municipais que exigem ITBI nos contratos particulares de cessão de direito, que essa regra é inconstitucional. Ou seja, Acabei o de que vai pagar ser uma, hein? fato gerador, a gente fez muitas vezes porque você corria um risco, né? Aliás, isso é um ponto importante. Não é porque o STF decidiu, e essa decisão está num processo que chamamos de repercussão geral, ou seja, em tese Porque são deveria várias valer para o vezes, país todo. muitos processos sobre o mesmo tema, eles pegam, condensam tudo num bloco e fazem um julgamento para tudo que vai valer para geral. É isso, repercussão E geral. pronto, vai valer geral. Aí o que acontece? Não necessariamente as prefeituras vão já se submeter a essa decisão, então a gente tem que ficar atento também. Não é que eu estou recomendando as pessoas deixarem de pagar simplesmente, mas ficarem atentos que essa notícia tem sido divulgada. E aqui um ponto importante: eu não preciso pagar no momento da cessão de direitos ali no contrato particular. Então vamos supor, né, Ana, você fala, Ricardo, ó, eu quero comprar seu apartamento. O apartamento não está no meu nome, está em nome do José, que foi quem me vendeu. Então eu tenho um compromisso de compra e venda com o José e estou fazendo uma cessão desses direitos para a Ana. Nesse momento eu não preciso pagar o ITBI, é isso que o STF falou. Agora, quando a Ana for levar uma escritura pública de registro, de transferência da propriedade por nome dela, ela vai ter que pagar o ITBI. Se eu conseguir fazer uma escritura diretamente entre o José e a Ana, ou seja, se não se refere à cessão do meu direito, não aparece naquela escritura, porque o José concordou em fazer essa escritura diretamente para você, você vai pagar só o ITBI e resolvido. Só que muitas vezes o José não vai topar, porque o valor que você comprou de mim é outro, percebe? Então, as escrituras que continuarem fazendo referência às cessões de direito, ou seja, o José falando, Ricardo, eu vou passar a escritura para você, foi você que comprou de mim. Então eu vou comprar dele, vai ter uma escritura dele para mim, e eu posso usar a mesma escritura já para transferir para você. Mas eu continuo tendo que pagar 2 ITBIs aqui. Eu só não vou estar em mora, entendeu? Uma coisa que o Essa é a pessoal precisa decisão do STF. entender é que a gente, principalmente cartório, gente, imposto, entendeu? Não existe milagre. Não adianta a gente querer pular o passo a passo, apressar, que nem a gente disse, né? Pular etapas, porque a gente não vai conseguir. Se o governo ganha e o cartório ganha de transmissão de A para B e de B para C, eles não vão fazer de A para C pulando Essa pulada, né? 2 impostos, um imposto pelo menos, entendeu?
É muito, muito complicado, entendeu? Então, o pessoal tem Não, o que pessoal entender tem que muita gente escrevendo a isso, tem gente que tomar consegue cuidado. fazer no ato, mas pagando 2 vezes. É só É isso. isso aí. A gente Aqui nós estamos facilita, livres. a gente tenta que o gasto seja menor, mas milagre também não faz, né? Entendeu? É isso aí. Milagre O também não que o faz. STF garantiu é que no momento do documento particular você não precisa fazer o pagamento de imposto. Você pode fazer quando for levar registro no cartório de Eu imóveis. estou num Esse é o caso fato desse, gerador. eu estou com um caso desse exatamente num planejamento sucessório. É que a construtora topou, porque o dono da construtora é amigo do meu cliente. Topou fazer Aí já direto. está passando direto. Só que aí, por exemplo, a sessão já tinha ido para o cartório, porque de holding, essas confusões, Hum, e já pagou, e agora eu vou ter que entrar pedindo de volta. O cliente está louco, né? Tá louco, mas também não entende que tinha que pular, que eu pulo do ITBI sobre, né, a hold, sobre a transmissão da PF para PJ. Mas também não faço milagre da PJ para PF dele anterior ou da PJ para PJ, entendeu? Aí não coloca. Última pergunta aqui da Favi, que sempre me acompanha, vou ter que responder. Terreno que tem claro. construção não averbada na matrícula, não consta na certidão da prefeitura. Posso fazer a partilha e regularizar o imóvel posteriormente ou teria que regularizar antes da partilha? Depende. Se você for fazer partilha judicial, você pode fazer a partilha ali e depois você faz a regularização. Se for por cartório, não vai sair, não, tá, Fabi? Você vai ter que fazer a regularização antes, deixar tudo feito, partilha até por inventário. Aconteceu esses dias uma comigo. Era um terreno com 3 casas, já tinham feito a partilha, tal, já estava até desmembrado na prefeitura, mas na matrícula não estava, né? Então tem que fazer justamente dependendo do ponto. Você pode até partilhar, né, judicialmente ali por fazer a partilha Como se não conforme fosse só vocês um terreno. querem, até do terreno, fazer Agora, tudo. Ana, Mas para nesse depois caso, partilhar, vai ter que aí para regularizar, que é aquela história que vai ter que fazer metragem. Hoje em dia a topografia é feita por drone, né? Antigamente era o cara lá medindo, hoje em dia é feito por drone. Para fazer a regularização pode ser feito até depois, e aí se registra essa partilha para depois regularizar isso perante as prefeituras. Trâmite mas se difícil, tá, Fabi? Trabalhoso e custoso financeiramente dizendo. Fala, Ricardo. não, mas só, desculpa até te interromper de novo. Imagina. Mas se você tiver todo mundo em paz aí na partilha, né? Porque se tiver discussão, É. depois a pessoa fala, ah, mas eu não partilhei aquela parte da área construída. Então quero meu direito sobre aquilo. Não pode ter um risco desse, tem que pegar uma quitação aí Não, tem que do ser, momento né? da Entre partilha. todos. Assim, gente, uma coisa eu vou falar. Dentro de direito de família, já dá problema quando você partilha marido e mulher, que são 2 partes só, ou entre 2 irmãos, o que dirá quando Hum, envolveu mais que 2 nessa confusão. Desculpa, eu vou falar um termo, Ricardo, acho que tua turma não está acostumada comigo, mas já vira suruba, né? entendeu? Já vai dar rolo, vai dar ruim e você vai ficar louco. Então, a questão dentro de partilha, até para vocês entenderem, cabe eu partilhar, eu estou fazendo, não contar para vocês, né? Mas estou fazendo a partilha aí num divórcio, se a gente for pelo valor de mercado para bater o que tem de conta, isso, além de extrapolar muito no valor de custas, de tudo, depois eles não vão ter que justificar no ganho de capital, né? Aquela história, vou fazer pelo valor venal, tive que baixar todos os valores de coisa. Cabe. E aí, até parei para perguntar para uma amiga, poxa, o juiz vai me pedir extrato, porque o extrato, vamos dizer que eu partilhei como 300 e no extrato está 900. Ela falou, não, quando é partilha consensual, só junta a documentação referente ao imóvel, porque esse vai ter que ir lá para o cartório e tudo bem, entendeu? A gente não está partilhando por menos, tudo bem. Mas é o que o Ricardo está falando, tá, Favi? A gente precisa ter aí um consenso. Eu dei quitação geral de uma parte para outra dentro do processo, coloco dentro do direito de família que aquilo é um contrato entre as partes, vincula todo mundo com obrigações, que, sabe, para que pelo menos, sabe, depois, na hora que eu tiver que colocar isso no cível, se der algum problema, eu falo pro cara, o cara sabia o que estava assinando, ele não está assinando nada errado, ele sabe que aquilo tinha uma força de contrato. Mas entre irmãos, entre toda essa confusão, se não tiver uma unicidade e uma quitação em que seja feito entre eles com uma firma reconhecida, garantia jurídica a gente não tem. A gente vai ter indícios
para que num possível processo diga, ó, os caras não eram tão inocentes, está todo mundo sabendo, tá ali, entendeu? Porque uma coisa todo mundo tem que entender. Mexeu no bolso, você arrumou um inimigo. Entendeu? Porque sempre tem um, em partilha, sempre tem um achando que um tá levando mais, que o outro tá ganhando menos, entendeu? É sempre aquela confusão, entendeu? É o meu, o seu e os meus, né? Não é os meus, os seus e os nossos. Tá? É meu, e depois talvez o que sobrar é seu, mas é bem assim mesmo, tá bom? Ricardo, o que eu falo? Te agradeço. Fica aí a proposta. Vamos fazer curso, então? Vamos? Vamos sim. A gente vai preparar... Compromisso público. Eu acredito que para junho, tá, gente? Porque para maio eu não sei se eu dou conta. Eu vou ver também. Porque agora eu vou meter a boca no colega, né? Falando, gente, que termo feio. Mas eu vou falar. O que acontece? Gente, ninguém sabe o que é conseguir falar com o Ricardo. Tá? Então a gente combina uma coisa e leva 5 dias para me retornar. Aí ele fala, eu esqueci de você. Aí ele fala, eu esqueci de você e não termina de te responder a pergunta e continua. Aí eu preciso fazer chantagem emocional. Ricardo, eu tô com gilete, eu vou cortar meus pulsos se você não responder. Manda foto assim, para ele conseguir responder. Então vocês imaginem ajambrar um curso com esse homem de tipo, daqui 15 dias a gente tem um curso pronto, ele vai olhar para minha cara e falar assim, nunca, entendeu? Então tem que avisar em 3 vias de formulários, passando pela prefeitura e pagando imposto, de que a gente vai fazer um curso provavelmente para a primeira quinzena de junho. Combinado? De junho tá fechada. Não, tá combinadíssimo. Eu me comprometo e vai ser uma alegria, um prazer e obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Ricardo, meu canal está sempre aberto. Sempre que você quiser falar, Ana, saiu um negócio novo, vamos fazer live? Vamos. Fazer live comigo é que nem bater papo, entendeu? Bater papo é que nem a gente bate papo quando a gente se encontra para tomar café, Ricardo. É igual. Aqui é para a gente, através dos exemplos, contando filho de mineiro, que nem eu sou, contar caos, contar as experiências, porque eu acho... É daqui que vem a didática, né? É daqui que o pessoal entende através, às vezes, de um exemplo, de um caso que todo mundo tem. Eu acho que a live minhas lives são muito assistidas pelos clientes, eles entendem quando a gente conta, transmitindo. E assim, conhecimento é aquilo que a gente transmite e ganha muito mais do que deixou, né? Então, obrigada aí pela sua disponibilidade. Peço desculpa para todo mundo, né? Que a gente acabou atrasando aí a live, mas... coisas, e ainda bem que saiu, porque na outra que eu tive problema técnico, a gente teve que suspender a da quarta, marcamos quinta, não conseguimos fazer na quinta também, e acabamos suspendendo a live. Então, aqui atrasamos meia hora, mas fizemos 1 hora e pouco de live, tá vendo? Que legal. Tá bom? Vai ficar muito salvo feliz. No IGTV. Obrigado. Daqui 2, sempre no canal do YouTube, IGTV, eu vou disponibilizar o material para o Ricardo jogar lá no site aí do escritório do Negrão Ferrari, se eles quiserem. E então, fica todo mundo aí disponível. Quem não me segue pode seguir aí a página, tem sempre material diferente e novidade, tá bom? Um beijo para todo mundo, beijão, Parabéns. Ricardo, obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau, beijo.